O que quer dizer envelhecer? Aos olhos de quem é jovem, envelhecer pode significar a perda do vigor da vida. No entanto, para quem já está com os cabelos brancos, ser velho não é demérito. Como um bom vinho, para alguns, o avançar da idade é sinônimo de aperfeiçoamento. Em especial nas artes, a faixa etária está intrinsecamente ligada com noções pré-concebidas sobre o que pode e o que não pode mais ser feito. Nesta reportagem, vamos conversar com 3 artistas sobre o etarismo, o preconceito que desconsidera as contribuições dos idosos à sociedade. O etarismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionadas às pessoas com base na idade que elas têm. Entre as consequências do etarismo estão a degradação da saúde mental do idoso e a dificuldade da inserção no mercado de trabalho. No meio artístico, existe a ideia de que o auge de um artista se dá entre os 20 e os 40 anos, o depois sendo apenas decadência. Porém, a resistência de artistas envelhecidos em desconsiderar sua época de ouro já passada nos brinda diariamente com expressões artísticas de impacto. Fundada em 1950, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é um órgão da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. A OSPA é um dos símbolos culturais de Porto Alegre, sendo a mais antiga sinfônica do Brasil ainda em atividade. Formada por mais de 100 músicos profissionais, a Orquestra Porto-Alegrense performa dezenas de concertos por ano e promove projetos de inserção social através da formação musical. Uma orquestra é dividida entre 4 famílias ou naipes de instrumentos, cada um com seu papel. E daqui do palco já dá para ouvir a diferença entre cada um deles, cada passo mostrando essa diferença. De longe já se sente a imponência dos metais. Chegando mais perto, as vozes das cordas e a suavidade das madeiras. E do centro do palco, o pulsar do ritmo da percussão. Como parte dos segundos violinos da OSPA desde 1978, Eltsor Lenhart entende bem como todas as peças se encaixam. Vindo de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, ele começou a cantar no coral da igreja e logo se apaixonou pela música. Estudando em Voti, queria muito ser pianista, mas seguindo a instrução de seu professor, Luiz Benck, começou a praticar o violino. Porque eu fiz a primeira aula e a partir do primeiro som que eu comecei a produzir no instrumento, que eu não imaginava que podia ser assim, ele estava tocando uma segunda voz junto. Eu estava fazendo corda solta só para experimentar o som, fazer o ritmo e tudo mais, né? E aquilo começou a trabalhar na minha cabeça assim, de uma maneira assim, eu saí daquela aula enlouquecido. Eu disse, nossa, eu não imaginava que o violino podia produzir esse som. Aí o que aconteceu? Eu me entusiasmei tanto que o pessoal começou a ficar impressionado. Eu não saía mais de dentro da salinha onde a gente estudava o instrumento. Colocar-se na pele de alguém é a definição de empatia e também é o trabalho diário do ator. Como se saber o que se passa na cabeça de alguém sem ter vivido o que ele viveu? Essa é a sutileza que os atores experientes usam na hora de interpretar as figuras mais complexas da história do teatro. A estrela de um ator não se apaga com a idade, apesar de muitos relacionarem o corpo jovem, a produtividade e a eficiência. Esse estereótipo é ainda mais nocivo para as mulheres. Uma pesquisa realizada pela UK Film Council constatou que 69% das entrevistadas entre 50 e 75 anos consideravam-se significativamente subrepresentadas pela mídia. Apesar disso, Suzana Saldanha decidiu entrar para o teatro. Nunca pensou em ser atriz, como o título de seu livro lançado ano passado já anuncia. Sempre pensou em ser professora, mas após um acidente trágico a deixar viúva muito cedo, ela teve que mudar seus planos. Então, isso aí é o ano de 1967. E aí eu encontro uma amiga minha. Isso aí é que é ficção, porque não é nessa hora que nessa ordem, mas enfim, uma amiga minha, Ana Tessadri, e ela fala assim, você sabia que começou o curso de arte dramática na URGS? E a minha vida guina para o departamento de arte dramática. E lá eu encontrei a minha tribo, os meus iguais. Alguns encontram essa arte pela indicação de outros, ou por um evento que muda sua vida, ou, como Fernando Baril, por pura curiosidade. Um dia, ao ver pessoas andando na rua, com telas prontas, resolveu investigar
e descobriu que morava à frente de um estúdio de pintura. Depois de insistir em aprender, a professora aceitou o menino curioso. E um dia eu estava na janela, eu tinha 11 anos, eu estava na janela e olhei uma senhora saindo do edifício da frente com uma tela, só que eu não sabia o que era a tela. Ela estava carregando uma pintura mais ou menos assim, de uns 70 por 70, 50 por 70, muito colorida. E aquilo me chamou muita atenção, muita, não sei porquê. Aí eu comecei a ficar na janela e comecei a ver que muitas pessoas saíam, um com grande, outro com pequeno, e eu resolvi me informar para saber o que era aquilo. Aí me disseram que era Maria Bandeira, professora de pintura, tal. Aí eu falei para minha tia, disse, olha, eu quero conhecer essa mulher, não sei porquê. E aí fomos lá e ela disse, não, eu não atendo criança. Então, aí, a senhora informa alguma coisa que tem? Não, eu não sei, tal. Mas eu torrei tanto o saco dela que ela me aceitou. E eu, com 12 anos, comecei a pintar. Só que eu não sabia absolutamente nada, nem sabia nada, absolutamente nada. A única coisa que eu conhecia de arte era através dela, que era só exclusivamente cópias. Então, tu escolhia, ela tinha uma porção de fotos e coisas, tu escolhia uma e a gente copiava. E eu não sabia que a gente criava, eu não sabia que existia imaginação, que a gente criava, que existia história da arte. Para mim não tinha. Eu ficava olhando aquelas fotografias, mas quem é que pintou isso? A experiência parece melhorar a prática, e sem pensar nos limites da idade. Esses artistas seguem criando independente do tempo. Eles também lembram os melhores momentos e lições que aprenderam durante suas carreiras. Então, é tudo ligado ao aqui e agora. Tudo que está acontecendo agora no mundo não é não é assim, agora é a Copa do Mundo, eu vou fazer a Copa do Mundo. Não, uma coisa que vem, bate em mim. Eu estou caminhando na rua, vejo uma mulher com um vestido diferente, não sei por que eu guardo aquela imagem e ele vai aparecer no meu quadro. Então eu não tenho outra coisa, Nelga, eu não faço. Por exemplo, eu estou com vontade de pintar uma paisagem. Ok. Geralmente, na cabeça de vocês que não estão acostumados com arte material, eu vou pegar um papel e vou meio que projetar o que eu quero fazer, o que eu quero pintar. Entenderam? Bom, isso aconteceu também durante a faculdade em Madrid. Se eu pego um papel e faço e resolvo aquilo que eu quero, o próximo passo é cópia, não é tesão. Então, a tesão está no papel, não está na tela. Se tu conhece pintura, tu vai ver que é uma pintura sem tesão. Então, primeiro, não existe esboço. É tela e azar, foda-se a faxineira, vai. Não gostar, apaga, não sei o que, segue, mas a tesão tem que estar ali. É a mesma coisa que você escrever um artigo, escreve, depois... Não, no artigo corrige, mais para cima, mais para baixo, mas agora eu vou passar. Não tem tesão. Está entendendo? Então eu não tenho essa preocupação nem de série, eu vou fazer uma série sobre celular, não. Ele aparece como ele está diariamente com tudo, em todos, na mão de todo mundo. Aparece. Agora, o etarismo, ele ainda não entrou na minha vida, se é que tu quer saber. Porque não se fala nisso. Por exemplo, as pessoas perguntam para mim, e o etarismo, que agora inventaram essa palavra, não passa pela... Eu acho que é pela nossa cabeça, para a turma que é do etarismo, não passa na nossa cabeça.
Porque eu sou da turma que assistiu A Classe Morta de Tadeusz Kantor, que é assim, o meu cartão de visita, dizer que eu assisti essa peça para nós, atores, né? Porque é um marco da nossa vida. Tadeusz Kantor, ainda estava no dia na plateia, era um festival, o último festival de primavera de Paris. E os atores dele tinham, e me lembro que a mulher tinha 70 anos naquela época, em 67, 68. E eles faziam uma escola, todos de vestidinho, de... Então, eu não acho que tenha idade. Eu não sinto a idade. Se eu quisesse desanimar, teria desanimado por N motivos, né? Mas assim, quando tu queres fazer alguma coisa, o teu ideal, né, e eu acho que a música nisso é muito importante, tu vais encontrar sempre uma motivação para fazer. Né? Sempre, sempre vai ter. E como eu acredito hoje que a nossa vida não termina aqui. Ela é uma continuidade. Então, não tem uma justificativa para dizer assim, eu cheguei aos 65, agora eu largo, vendo meu instrumento, eu faço outra coisa. Não, eu tenho uma continuidade. Se eu, no momento que eu não vou mais tocar na orquestra porque eu quero agora fazer uma outra coisa. Mas ela, com certeza, vai ser ligada ao meu instrumento. Com certeza ela vai ser ligada. Eu já estou com planos, né, de algumas coisas que eu quero fazer, né? Então, eu acho que é bem assim, né? A motivação vem de dentro de ti.